Minha princesa, tudo bem? Que o Senhor Jesus te abençoe nesta hora. Você que está assistindo esse vídeo, me dando a oportunidade de poder falar algo para você. Como eu já venho falando, né, nos meus outros vídeos, falando sobre quando foi, por que foi a minha conversão aos 13 anos. E eu também venho relatando o que me fez, né, o que me levou a me afastar dos caminhos do Senhor. E no primeiro vídeo eu falei sobre o livro da vida e falei também sobre como o Espírito Santo falava comigo, mesmo eu estando no mundão, né, estando afastada dos caminhos do Senhor. Já estava olhando para cá de novo, só Jesus na causa, né? Como o Espírito Santo falava comigo, mesmo eu no estado que me encontrava. Então, bora voltar um pouquinho. Quando eu completei meus 15 anos, eu me afastei da presença do Senhor, eu me afastei da casa do Senhor. Deus, Ele não se afasta de ti, Ele não se afastou de mim, eu que me afastei dele. Foi eu que fugi da presença do Senhor, porque eu não me sentia bem na igreja, eu não me sentia bem com os irmãos por causa de uma vergonha fora do normal. Eu tinha vergonha de conversar com as pessoas, então aquilo fez eu me afastar. Eu me via como um peixe fora d'água, sabe, um peixinho fora do aquário. Eu me sentia assim na casa do Senhor. Mas eu sei que muitas pessoas que vão assistir esse vídeo vão se identificar com isso que eu tô falando, porque não aconteceu só comigo, isso acontece até hoje com muitas pessoas, que bate uma timidez, uma vergonha de você se envolver com os irmãos, de você falar algo errado, de você ser repreendido, você ser repreendida. Então tudo isso era um conflito dentro de mim. Então, eu me afastei da presença do Senhor, fui para o mundo. A festa, quando eu tinha 13 anos, eu já ia em festa, mas assim, aquela coisa assim, era aniversário, era festa de carnaval. Mas quando eu completei meus 15 anos, que eu me afastei da presença do Senhor, eu fui para o mundão mesmo, eu fui para baladas, eu fui para festas que eu passava a noite toda, quando terminava era 1 hora, 2 horas da madrugada. Fiz outras amizades muito diferentes daquelas que eu tinha antes, quando eu tinha 13, 14, porque as amizades que eu tinha eram assim da minha rua. Mas quando eu completei os 15 anos, eu já estava estudando no centro da cidade, eu passei a conhecer amizades de outros bairros, pessoas que já conheciam a bebida, já conheciam o cigarro, já conheciam as drogas. Nunca me droguei, nunca usei droga, mas a bebida, mais na frente eu conheci ela. Eu não conheci ela com os meus 15 anos, não. Eu só tomava refrigerante e água, só refrigerante, água, suco só. Era chamada de careta porque quando você não faz o que aquelas mesmas pessoas do teu ciclo de amizade faz, você é considerado como uma pessoa careta, uma pessoa quadrada, uma pessoa, sabe, sem, como é que eles dizem assim, diferente, uma pessoa alienada. Que hoje, eu sendo crente, eu já ouvi muitas pessoas falarem que o crente, ele é uma pessoa meio que alienado por ele acreditar em algo que ele não vê, né? Ele só sente, então eles chamam os crentes de alienados. Eu acredito que você que já assistiu outros vídeos também já pôde ouvir isso, né? Então, naquele tempo, como eu não fazia o que as minhas amigas faziam, eu era considerada uma pessoa alienada, um avatar da história, né? Então, foi passando o tempo, aí chegou 16, 17 anos, eu conheci também um rapaz a qual eu me envolvi. Até então, eu nunca tinha tido um namorado, conheci ele, foi uma pessoa muito especial para mim. E aí foi passando, com 4, 5 anos, houve a separação, mas quando houve a separação, eu já estava muito envolvida em festas, muito envolvida em festa mesmo. Por mim, eu queria que tivesse festa todos os dias da semana. Todos os dias da semana. Parecia assim que o dia que não tinha festa, eu considerava como se fosse assim um dia muito triste. Eu queria sempre saber aonde ia ter uma festa. E ali eu olhava tudo,
tudo o que o mundo podia oferecer, tudo de errado, todos os vícios eu via, mas eu não compartilhava daquilo ali, eu não usava aquilo ali. Quando eu cheguei na idade de 19 para 20 anos, foi quando realmente eu comecei a beber. Eu comecei a beber e eu não vou mentir para vocês, sempre que eu ia beber, eu ouvia a voz do Espírito Santo de Deus. Não era a minha consciência, não era a minha consciência, era a voz do Espírito Santo de Deus que falava assim para mim: o que tu faz aqui? Por que tu tá aqui? O que você tá fazendo aqui? Aqui não é o teu lugar, tu não faz parte desse lugar. Aí eu ouvi aquilo ali e eu não ligava, eu não dava bola, eu não dava atenção, mas eu ouvi aquilo ali. E aí, então, eu comecei naquela bebedeira. Logo eu fui morar só, eu passei a ter o meu próprio canto, saí da casa da minha mãe. Então, eu na minha casa, como eu trabalhava, eu mantinha tudo dentro de casa, parecia assim que eu tinha uma família dentro de casa, e era só eu. Eu fazia a compra do mês, como se tivesse assim um monte de gente dentro de casa, e era só eu, né? Então, a minha geladeira sempre estava cheia de muita comida, muita fruta, tudo. Parecia que eu tinha um monte de gente, porque geralmente quem mora só não é de estar enchendo a geladeira de coisa. E eu enchi a geladeira porque eu pensava assim: se amanhã eu não for trabalhar, eu quero ter o conforto em casa, né? Mas como eu fui aumentando as vezes que eu fui me envolvendo com a bebida, passou o dia que antes a minha geladeira era cheia de comida, o meu congelador era cheio de carne, frango, peixe, tudo, enquanto as coisas começaram a mudar. O dinheiro que eu pegava não era mais para comprar comida, era para comprar bebidas e colocar dentro da geladeira. Quando eu abria a minha geladeira, eu já não olhava uma caixa de leite, eu já não olhava uma fruta, eu olhava só bebida. Quando a comida chegava na geladeira, era para servir de tira-gosto. Isso mesmo. Eu não era aquela pessoa de estar em bar, de estar em boteco, bebendo. Não, eu comprava e levava para minha casa. Eu colocava o som na minha casa e eu achava assim que eu estava ostentando, porque eu achava assim: quantas pessoas gostariam de ter uma vida dessa? Poder estar na sua casa, poder beber, poder comprar sua bebida. Eu achava assim. A gente fica totalmente cego, a gente se ilude, a gente cria algo na mente, na nossa mente, que é o diabo puro, é pura coisa da carne, é puro pecado. Você acha que aquilo ali é bonito, aquilo ali é feio, é ridículo, é horrível, te expõe, sabe? Te leva ao ridículo na frente das pessoas. Se é feio um homem tá bêbado, imagine uma mulher, imagina uma mulher bêbada. Então eu enchia minha geladeira de bebida e todas as vezes que eu me encontrava, às vezes era no meio das pessoas, às vezes era só eu, e que eu chegava na minha casa, quando eu chegava do serviço, que eu chegava muito cansada, suada, a primeira coisa que eu fazia era abrir uma garrafa de cerveja e colocar bebida para mim. Aquilo ali já era uma coisa comum quando eu estava no serviço. Muitas das vezes eu fui trabalhar tendo bebido, né? E parava num lugar, pedia uma cerveja, tomava, eu achava aquilo bonito. Você fica assim, uma pessoa tão cega, tão envolvida com o pecado, e você acha aquilo bebido, você acha aquilo bonito. Então, teve uma hora da minha vida que eu quis parar, E outra coisa, toda noite, quando eu ia dormir, eu conversava com Deus. Eu dizia assim para Deus: Deus, me perdoa porque hoje eu bebi, me perdoa porque hoje eu sei que eu fiz algo que não te agradou, porque eu não entendia o que eu lia, mas eu entendia um pouco já sobre o pecado. Eu já entendia um pouco. Eu já não era aquela criança inocente de quando tinha 13 anos, não. Eu já entendia o que eu estava fazendo de errado. E aí então eu pedia perdão para o Senhor. Mas quando eu quis parar de beber, aí foi quando eu me encontrei no fundo do poço. Eu me encontrei, sabe, o fundo do fundo. Você chegou no fundo e você cava para ir mais profundo. Foi assim.
E nessa hora não tem amizade, não tem amigos. Tem aquela pessoa que às vezes, uma vez ou outra, diz assim, olha, melhor tu dar um tempo de bebida, porque tu tá bebendo muito, tá bebendo quase todo dia, bebe só no final de semana. Entendeu? Mas foi assim, começou a bebida numa festa, depois foi de 15 em 15 dias, ou se não tinha festa esse mês eu não bebia, e aí foi indo todo final de semana, depois já não era todo final de semana, mas era, se tinha festa na segunda eu bebia, se tinha festa na quinta eu bebia, e aí emendava quinta, sexta, sábado, domingo. Quando era na segunda eu não estava no trabalho, porque eu não aguentava ir para o trabalho, porque eu estava toda me tremendo, que o pessoal do mundão, eu tenho certeza que você vai saber o que eu estou falando, eles falam que é a ressaca, vomitava muito, vomitava na frente das pessoas, quer dizer que antes eu tinha vergonha de falar com alguma pessoa, com alguém que era crente, né? E agora eu no mundo, eu vomitava, eu pegava o ônibus, a condução, dentro do ônibus eu sentia vontade de vomitar por causa do efeito da bebida, por causa do efeito do álcool. E eu me encontrei com um vício. Eu me encontrei viciada, eu me encontrei alcoólatra, eu percebi que eu estava bebendo de segunda a segunda e eu não tinha mais controle. Eu dizia, hoje eu não vou beber. Quando era, se eu me sentia com muito calor, eu dizia, eu vou já tomar uma cerveja, ia e bebia. Porque eu estava com calor, estava triste, eu ia e bebia, eu estava alegre, eu ia e bebia. Tudo era motivo para beber. Ah, não deu certo algo que eu planejei, eu vou é beber, que a gente fala lá no Nordeste, eu vou encher a cara. E isso aí foi indo, foi indo, foi indo. Na verdade, eu estava indo pro abismo sem conseguir me segurar em algo, sem conseguir, sabe, parar aquilo ali, frear. Não, a Bíblia fala que um abismo, ele chama outro abismo. Então, quando eu abandonei os caminhos do Senhor, eu fui para a perdição. Na perdição, eu fiz amizades que eram envolvidas naquilo ali. Então, é aquela coisa, uma vai ligando a outra, vai ligando a outra, vai ligando a outra. Quando você vê, você já está rodeada pelo pecado, você já está acorrentada. Eu estou falando isso porque era isso que eu sentia, era isso que eu vivia como se eu tivesse acorrentada. Eu não tinha palavra, eu dizia assim, eu não vou fazer isso, daqui a pouco eu estava fazendo. A pessoa, quando ele é viciado, ele não tem palavra, ele não tem critério, ele não tem caráter. Ele pode até ter sido uma pessoa que há tempos atrás ele teve caráter, hoje ele não tem caráter. Ele não tem, porque eu vivi isso, eu estou falando algo de mim. Tá? Então eu tentava, mas eu não tinha força. Era aqui que eu queria chegar. Era nesse ponto aqui que eu queria chegar. Não era mais algo que dependia de mim, não era mais. Eu não tinha força, eu não conseguia cumprir com o que eu falava, eu não conseguia cumprir com os compromissos, eu não conseguia. Eu tinha vergonha, eu dizia, eu não vou mais beber, porque eu fiquei com vergonha de fulano, de ciclano, pessoas que me olharam assim, quando era no outro dia eu estava bêbada, e eu dizia, eu nem quero nem saber. Sabe, eu tenho certeza que você já viu pessoas passando por esse tipo de situação. É triste, aquela pessoa, ela precisa de socorro, ela precisa de ajuda. Então, eu comecei a pedir para o Senhor, Senhor, me ajuda a sair disso, me ajuda a me libertar, me ajuda a conseguir voltar para o teu caminho. Eu passava, às vezes eu estava dentro do ônibus e eu passava na porta assim da igreja e eu sentia vontade de estar dentro da casa do Senhor. Eu não vou mentir, eu sentia vontade de estar lá dentro. Quando eu ouvia as irmãs louvando os hinos da harpa, gente, aquilo ali tocava no meu coração, tocava na minha alma, como se fosse assim, um vento de paz. As vozes delas tocavam assim em mim, batia no meu ser, como se fosse assim, um sopro, sabe, de paz, me trazendo calma. Então, quem que não quer isso? Quem que não quer sentir isso? Então, eu sentia isso, mesmo eu estando num mundo viciada em bebida, alcoólatra mesmo. Eu estou dizendo alcoólatra porque o dia que eu não bebia, eu me tremia toda, eu tremia tanto que eu mal conseguia ficar em pé.
Eu não conseguia. Você hoje me vê assim. Hoje eu sou uma pessoa totalmente diferente. Sou uma pessoa... Eu mudei, eu achei eu mudar tanto que hoje eu me olho no espelho, eu vejo que eu não sou nem aparentemente aquela pessoa do passado. Não sou. A Bíblia fala que nós somos renovados todos os dias. As nossas forças é renovada todos os dias. A gente é renovado como águia, né? A gente tem uma visão como águia. A gente não tem um olhar limitado. A gente passa a olhar além. Isso é muito bom estar na casa de Deus. É muito bom conversar com Deus. Então eu comecei a sentir aquele desejo. Eu bebia, ao invés de eu ouvir música mundana, ouvia a música que toca no mundo, sabe? Aquela coisa que eu ia pra praia e eu ouvia pagode, aquela coisa toda. Quando eu chegava em casa, eu botava hinos e eu chorava muito. Eu chorava muito, só eu e Deus ali. Eu chorava muito e eu dizia para Deus: Deus, eu não tenho força. Eu não tenho força para sair. Eu entrei nisso e eu não consigo sair. Eu não tenho capacidade para sair. E aí, um dia, bateram na minha porta. Eram os irmãos da igreja adventista, perguntando se eu não queria um estudo bíblico. E eu disse: eu aceito. E aí eles disseram assim: pois a gente vai começar a vir todo... Aí eles marcaram, não lembro qual era o dia. Todas as vezes que eles vinham na minha casa, eu estava bêbada. Todas as vezes. E eu dizia para eles: olha, eu tô bêbada, eu não vou conseguir dar atenção para o que vocês vão estar falando. Aí ele dizia: não tem problema não. Pois mesmo assim, eles deram um estudo para mim. Aí eu dizia assim: Deus, na próxima vez que os irmãos virem aqui, eu não vou estar bêbada. Era palavra jogada no vento e acabou, porque eu não cumpria. Quando eles chegavam, eu estava bêbada. E aí começou, vieram eles, depois foi os testemunhos de Jeová, né? Começaram também, tive da igreja adventista, tive da testemunho de Jeová. E então a igreja adventista, ela deixou livros para mim, né? Revistas. E aí, mesmo eu bêbada, eu li aquelas revistas. Mesmo eu bêbada, eu li aquelas revistas. Quando veio o testemunho de Jeová, eles me deram uma Bíblia e eu comprava revistinhas, livros da mão deles. Eu lembro que a minha primeira Bíblia que eu tive, depois que eu me desviei, né? A primeira Bíblia que eu tive foi a da Testemunho de Jeová. Foi a primeira. E eu li à noite. Tudo isso que eu tô falando, eu fazia eu bêbada. Sabe assim, eu queria entender, eu chorava, eu continuava naquele choro. Quando eu li, eu não entendia. E aí eu dizia para Deus: tem misericórdia de mim, tem misericórdia, falar comigo, me ajudar. Então, quando foi passando o tempo, um dia eu recebi um convite de um irmão, não lembro o nome dele. Ele trabalhava em uma loja bem perto de onde eu trabalhava e ele disse que ia ter uma festa na Assembleia de Deus e que ele queria que, se eu pudesse, para mim ir na igreja, na Assembleia de Deus, que era bem pertinho da minha casa. E aí eu disse para ele: eu vou. Então ele disse: você vai mesmo? Vai ser um prazer receber você. Você vai mesmo? Eu disse: vou. E ele, todos os dias que eu pegava o ônibus de manhã, ele estava dentro do ônibus. Então ele olhava como eu vivia, ele sabia como eu andava, de uma forma que só a misericórdia, só Deus para ter misericórdia. Então, quando foi naquele domingo, quando eu acordei, eu disse para Deus: eu não vou beber, porque eu vou para a igreja. Hoje eu vou para a igreja. E a minha mãe já tinha aceitado a Jesus. A minha mãe aceitou a Jesus no ano de 2000. Então, Deus deu uma revelação para minha mãe. Deus disse para minha mãe: olha, faz não é uma campanha, faz um propósito pela vida da NET. Faz um propósito pela vida da NET, ora e jejua por ela, só por ela, durante 1 ano. Porque se ela não se converter, eu levo ela. Quando diz eu levo ela, foi Deus dizendo para minha mãe que ele ia me tirar, ele ia tirar a minha vida, entendeu? E até então a minha mãe me chamou a atenção e disse para mim: NET,
volta para Jesus, volta para os caminhos do Senhor. Aí eu olhei assim para minha mãe, aí ela disse, tu tá ouvindo o que eu tô te falando? Eu disse, tô, mas eu sabia que eu não tinha força. Ela disse, eu vou estar orando e jejuando por ti, porque Deus mandou que eu fizesse um propósito por ti durante 1 ano, apresentando só a tua vida. E ele disse que se tu não te converter, ele vai tirar a tua vida, ele vai te levar. Eu vou orar e jejuar por ti. Eu, tá bom, mãe, desse jeito, mas não tinha força. Então, quando eu fui para a igreja, o propósito já tinha acontecido de 1 ano. A minha mãe ficou apavorada, minha mãe ficou com muito medo. Minha mãe disse, Nete, vigia. Vigia que o inimigo, ele quer tirar a tua alma. E eu sabia, eu sentia, durante o 1 ano que a minha mãe fazia aquele propósito, eu sofri acidente, eu fui acometida de tanta coisa, eu estive no meio de briga, eu fui separar brigas, eu tive uma garrafada, bateram com uma garrafa no meu rosto, eu tenho um corte aqui, olha, esse corte ele veio até aqui, cortou o canto aqui, cortou assim, eu fiquei com uma bola de carne aqui, meu olho ficou assim, ó. Uma menina que antes, assim, sabe, todo mundo dizia, é linda, ela é linda, ela é isso, ela é aquilo, parecia uma índia. Aí cortou aqui, cortou aqui, cortou aqui. Eu tenho um defeito nessa sobrancelha aqui, que eu tenho um corte aqui. Eu fiquei com meu rosto totalmente deformado, todo inchado. Isso aqui coçava muito. Eu tive que voltar para o médico, porque eu achava que tinha vidros aqui dentro. Quando aquela garrafa bateu no meu rosto, eu desmaiei. E aí quando eu acordei, o médico estava dizendo assim, foi um milagre ela não ter ficado cega. Na hora que eu abri meus olhos, o médico estava dizendo isso. Foi um milagre ela não ter ficado cega. E tudo isso durante o período de 1 ano que a minha mãe estava em propósito pela minha vida. E aí eu fui para minha casa, tive depressão por causa disso, eu não tinha coragem de ir trabalhar, porque eu tava com meu rosto deformado, tudo roxo, tudo inchado, e a bebedeira ainda em cima, eu mesmo com meu rosto assim, eu bebia. Depois disso, eu sofri um acidente que eu machuquei minhas duas pernas criaram feridas horríveis, com muito hematomas. Tudo isso, eu sentia a fúria do inimigo contra a minha vida. Eu sentia, sabe, ele assim próximo de mim, querendo tirar a minha vida. Mas eu não ia para a casa do Senhor. Bati aqui. Eu não ia para a casa de Deus, eu não aceitava Jesus. Sabe, eu não tinha força, eu estava assim acorrentada por correntes espirituais. Eu não tinha. E a minha mãe em oração. Então, quando eu recebi o convite desse irmão, e eu gostava muito dele, sabe, ele me conhecia assim desde bem novinha, eu disse pra ele, eu vou. E ele, você vai mesmo? Eu disse, vou. E aí eu convidei o meu vizinho, que também bebia. Bebia eu, meu vizinho e a esposa dele. E aí, tanto eu como ele, quando foi na hora de ir pro culto, tava todos os três, porque ela também tava bêbada. Aí a esposa dele disse assim, Nete, tu não vai pra igreja não, né? Eu disse, vou. Mesmo eu bêbada, eu vou. E eu tomei banho, me arrumei, e quando deu o horário eu fui. Quem tava na porta, sendo o porteiro na igreja, o irmão que tinha me convidado. Quando ele me olhou, eita, foi assim, foi um olhar de pai. Quando ele me olhou, ele disse, você veio? Eu disse, vim. Aí ele, a paz do Senhor, ele me deu a paz do Senhor. Eu lembro que eu tava toda de preto, eu botei uma saia preta, uma blusa preta, eu tava com uma blusa dessa largura, porque eu não tinha roupa adequada para ir para a igreja. Então, ele foi e me deu a paz do Senhor, queria me levar para sentar lá na frente. Eu disse, não, eu vou ficar bem aqui mesmo. Eu fiquei no penúltimo banco. E aí, o que aconteceu? Foi assim, algo transformador. Assim que eu cheguei no culto, o pastor era quem estava louvando o hino da harpa, o pastor da igreja. Enquanto ele louvava o hino da harpa, eu comecei a sentir assim, um calor em mim.
eu sentia assim um calor e eu dizia, eu vou me embora, não, eu tô muito agoniada aqui, eu vou me embora. E aí o seu Pedro, que era o que tava comigo, o meu vizinho, que a esposa dele não quis ir, ele disse assim, Nete, tu tá bem? Aí eu disse, eu tô me sentindo agoniada, eu tô com muito calor. Aí ele disse assim, quer ir embora? Aí eu queria dizer que eu queria ir embora, mas ao mesmo tempo eu tinha vergonha de me levantar, olhando todo aquele povo no meio da igreja, e eu me levantar e ir embora. Então eu fiquei, minha gente, quer dizer, meus irmãos, mas meus irmãos mesmo, entendeu? E aí quando aquele pastor começou a louvar, ele começou a assim, sentir o poder de Deus na vida dele, e ele começou a ser usado por Deus naquela igreja, e ele começou a falar, e já não era mais ele falando dele mesmo, eu já ouvia aquela voz que falava comigo quando eu estava no meio da bebedeira, no meio do bar, começou a falar usando o pastor, e aquele homem começou a dizer que eu tinha chegado. Ele disse assim, tem uma pessoa aqui, que essa pessoa, Deus marcou um encontro com ela aqui. Ele disse assim, todo o mal se levantou para te impedir de chegar até na casa do Senhor. Mas o meu espírito te trouxe. O meu espírito foi quem te trouxe aqui. E aí eu sabia que era Deus falando comigo. Eu sabia que era Deus usando aquele pastor. E aí ele disse assim, você já esteve na minha casa, você já louvou para mim, você já dobrou os teus joelhos diante de mim, mas você se desviou, você foi para o mundo e começou a falar, mas você é um vaso escolhido meu, você é um vaso meu, e eu tenho zelo pela tua vida. E começou a falar, gente, assim no profundo comigo. Enquanto aquele pastor falava, eu comecei a suar, sabe? Assim, parece que jogaram água na minha cabeça, eu comecei a suar e pingava por aqui tudo. E a roupa que era preta já estava ensopada. Se eu tivesse com uma roupa clarinha, eu estaria completamente nua, porque ensopou tudo. E eu comecei a ficar ensopada e aquilo começou a escorrer nas minhas pernas. E eu dizia, meu Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo? E aquilo ali começou um confronto assim entre eu, Deus, meus pensamentos, meus sentimentos. E eu comecei a pensar nas minhas amizades, eu comecei a pensar nas festas, eu comecei a pensar que eu não ia mais beber se eu aceitasse a Jesus. E aí começou uma tribulação. Eu vou dizer aqui, olha, quando alguém vai visitar a gente na igreja, que você sabe que aquela pessoa não tem Jesus, ou na hora do convite, olha, isso aqui eu vou trazer para você que é crente, na hora do convite, que o pastor está fazendo o convite, ou a missionária, ou o missionário, quem pregou a palavra e começa a fazer o apelo para perguntar quem quer aceitar Jesus, é a hora que a igreja ela tem que fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça e começar a pedir para o Senhor a quebrar o mal, a quebrar as correntes espirituais, as correntes que tem prendido, porque eu me sentia presa pelo mal, e enquanto aquele pastor falava, eu sentia uma pressão assim na minha alma, era como se tivesse duas lutas ali, entre o bem e o mal, e começou aquela guerra dentro da minha alma. Então hoje, até hoje, como eu sei disso, até hoje, quando é na hora do apelo na minha igreja, eu baixo minha cabeça, eu fecho meus olhos e eu começo a orar como se fosse eu que estivesse ali, sem ser crente. Fui para a casa de Deus, estou visitando a casa de Deus, eu estou ali porque eu estou querendo algo, eu estou em busca de alguma coisa. Então eu começo a orar, Jesus, liberta essa pessoa, quebra essas correntes. Você que não é crente, você que nunca esteve na igreja, nunca passou por isso, você não está entendendo nada, minha amiga, mas é o que eu passei. Então eu começo a dizer, quebra, Jesus, quebra as correntes espirituais que tem prendido essa pessoa, liberta do vício, porque foi tudo que eu vivi, estou aqui para contar isso. Então, quando aquele pastor começou a ser usado por Deus e começou a falar, a ministrar, e começou a dizer que eu era um vaso do Senhor, e que eu era um vaso rachado, que precisava de restauração, de ser refeito, de ser novamente restaurado por Deus, porque Deus queria me usar. Irmãos,
Minha gente, o que aconteceu? Eu lembro que eu segurei nas duas beiradas do banco aqui e eu dizia, olha só a dureza. Eu dizia assim, e daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, eu não tenho coragem de ir até lá na frente, eu não vou lá na frente, ninguém vai conseguir me tirar daqui. E eu fechei meus olhos. Eu vou contar o que aconteceu comigo agora. Quando eu fechei meus olhos e baixei minha cabeça, que eu levantei a minha cabeça, você vai dizer, Nete pirou de uma vez, que eu levantei a minha cabeça, eu estava de joelhos, em frente ao altar, de frente ao altar, de frente ao púlpito, e o pastor estava estendendo as mãos para mim, me dando a paz do Senhor. Não sei como eu fui ali, não sei como eu me encontrei ali, eu não sei. Eu sei que eu aceitei a Jesus, estou na presença do Senhor para honra e glória até hoje, sustentada pelo Senhor, sustentada pelo Senhor. Então, se você está passando por isso, eu em nome de Jesus, eu profetizo sobre a tua vida, a libertação, em nome de Jesus, que todas as cadeias do inferno seja quebrada da tua vida, em nome de Jesus, e eu te abençoo, em nome de Jesus. Então, se você que se deparou com esse vídeo hoje e ainda não teve a convenção, ainda não teve esse encontro com esse Jesus maravilhoso, hoje é a oportunidade, esse é o momento, essa é a oportunidade, essa é a hora. Não existe o amanhã, mês que vem eu vou aceitar, não. É quando você sente o toque do Espírito Santo, porque é Ele que convence o homem do pecado. E para não deixar só nas minhas palavras, eu vou ler bem aqui sobre o livro que eu falei que eu ia explicar, que diz aqui em Apocalipse, capítulo 20, versículo 12, onde diz assim: e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam